Essa noite, amém, gente? Se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 12. Senhor, nós não temos pressa, nós não temos pressa para a sua presença, Senhor. Amém, gente? Quem abriu comigo? Fala amém aí, por favor. Irmão, só antes da gente começar a nossa palavra, eu quero só compartilhar alguns livros que a gente está trazendo para abençoar a vida de vocês, e vocês também podem abençoar muito a nossa vida. Esse livro do Fábio Coelho sobre adoração, sobre uma vida de adoração em resposta à beleza de Deus. Quando nós falamos sobre adoração, adoração nada mais é do que um ato responsivo a uma revelação de Deus. Então, quando Deus se revela e nós respondemos à revelação de Deus, todo ato responsivo à revelação de Deus é adoração. E é muito sobre isso que o Fábio fala nesse livro, sobre darmos a glória devida ao nome do Senhor, amém? Não somente nos nossos ambientes de culto, mas em toda a nossa vida. O outro livro que nós temos ali também é o livro A Cruz, do Bob Sorg. Esse livro fala sobre a importância dos cristãos em viver uma vida que seja crucificada. Irmãos, é o verdadeiro evangelho que tem sido tão esquecido, tão vilipendiado nas nossas igrejas. Então, o Bob nos desafia a voltarmos ao modelo da vida cristã, que é uma vida cruciforme, amém? E esse último aqui, mas não menos importante, que eu acho uma literatura importantíssima para esses dias, que é um livro do Michael Brown com Craig Keener, que é Sem Medo do Anticristo. Você quer crescer no estudo do fim dos tempos, você quer crescer no entendimento a respeito do fim dos tempos, e você tem às vezes um pouco de medo, um pouco de que não tem muita intimidade, eu convido você a adquirir esse material, amém? Você vai ser muito abençoado e vai crescer muito. Irmãos, infelizmente, a igreja brasileira lê, e não só a igreja, mas o povo brasileiro lê muito pouco, e isso é traduzido em uma pobreza intelectual. Então, a nossa falta de leitura gera uma pobreza intelectual, e nós precisamos como igreja romper isso, amém? Porque como igreja nós devemos ser conhecidos como o povo do livro, amém, gente? Então, você que é cristão, você precisa ser chamado de alguém que é refém de um livro, e esse livro é a Sagrada Escritura. Então, nós queremos crescer no Senhor e no poder do Senhor, amém? Tem um bloco de anotações aqui, que eu não sei de quem é. Vou deixar aqui, tá bom? Será que é seu? Não sei. Amém. Quem está comigo aí, Atos capítulo 12. Gente, não para de se mover no Espírito, amém? Irmãos, antes de começar o texto, quando nós falamos sobre avivamento, quando nós falamos sobre um derramar coletivo, ou como o livro de Atos chama avivamento, em Atos 3 nós vemos que é um tempo de refrigério. A gente vê o apóstolo Pedro dando esse nome a tempos de avivamento. Ele chama esses tempos de avivamento de tempos de refrigério. Avivamento nada mais é do que o Senhor avivando e reestabelecendo princípios em uma igreja da qual havia se perdido. Então, avivamento nada mais é do que um movimento do Espírito de levantar uma igreja gloriosa no Senhor, através do empoderamento do Espírito Santo de Deus, amém? Mas avivamento não é um fim em si mesmo. O avivamento, na verdade, são tempos e estações, da qual o Senhor abre como se fosse um lapso temporal, da qual nós experimentamos em uma região geográfica, muito daquilo que nós iremos experimentar lá no fim dos tempos, ou então no retorno do Senhor, amém? Então o Senhor permite com que a igreja viva um tempo para experimentar e ver e perceber como se parece aquilo que aguarda ela, amém? Nós temos diversos avivamentos registrados na história. Um deles é o avivamento no país de Gales,
liderado por um menino chamado Evan Roberts. Ele começa muito adolescente a clamar por um derramar de Deus ali no país de Gales. E durante alguns anos, irmãos, não tem crime na região de Gales. Sabe o que é eles fecharem prisões, porque não tinha necessidade de prender pessoas, porque o Espírito estava tão derramado sobre uma região geográfica, que não tinha necessidade de presídios. Olha que loucura isso. Isso é ou não é tempo de refrigério, gente? Os irmãos nessa localidade, eles não conseguiam mais guiar os cavalos, porque eles não conseguiam mais bater nos cavalos e xingar os cavalos ou ser rude. Olha que loucura, porque eles não conseguiam mais, estavam tão movidos de doçura no coração, que eles, tipo assim, eles não queriam ser violentos nem com os animais. Olha que loucura. Isso está tudo registrado. Mas, meus irmãos, existe um feito durante tempos de refrigério que nós esquecemos demais, que é o fato de o Senhor reunir o seu povo. Quando nós vemos em Atos 2 um derramar do Espírito, é registrado ali que tem ali não só judeus, mas povos de diferentes nações, e pelo poder do Espírito Santo eles são capacitados a se entenderem na sua própria língua. Então existe um aspecto miraculoso no derramar do Espírito Santo que nós muito esquecemos, que é o fato do milagre do avivamento promover algo que nós chamamos de milagre da comunhão. Então, o avivamento ele também promove reunião entre irmãos, comunidade, congregação. Nós vemos em Atos 2 isso, pelo poder do Espírito, irmãos que são estritamente diferentes, não falam sequer a mesma língua, são empoderados pelo Espírito para poder entender uns aos outros. Quando nós olhamos ali em Atos 4, nós temos mais um derramar do Espírito. Quando nós olhamos em Atos 10, nós temos mais um derramar do Espírito. Então, essa igreja que nós vamos ver aqui está vivendo um momento de derramar do Espírito Santo, que é sequencial. Atos 4, a Bíblia diz que ele se põe a orar e o lugar começa a tremer. Quem já leu esse texto? Você já leu esse texto? Atos 10, ali na casa de Cornélio, um gentio, irmãos, um gentio. O Espírito Santo cai enquanto Pedro está pregando para os gentios. E então eles começam a ser batizados coletivamente com o Espírito Santo. E Pedro fala assim: gente, o Espírito está caindo até sobre os gentios. E pensa num povo que se odiava. Eram os judeus, odiavam os gentios. Você tem noção, irmãos? Não era permitido um judeu sequer ouvir os gritos de uma mulher gentia que estava dando à luz, porque ele era considerado impuro. Um judeu então casar com alguém que não era judeu, que na verdade era gentio, era basicamente ele apostatar da fé. Nunca teve uma cisão cultural como a cisão que tiveram judeus e gentios. Estão comigo, gente? Então basicamente o Espírito promove a união de pessoas que se odeiam às vezes. E quando nós falamos de avivamento, nós não falamos desse tipo de movimentação do Espírito, mas é uma das principais coisas que Deus faz em um período de derramar. Amém, gente? E quando nós olhamos aqui em Atos 12, nós vemos uma igreja completamente sendo liderada pelo Espírito Santo. E a gente vê uma igreja que é gloriosa, que está vivendo coisas incríveis no Senhor. Quem está comigo em Atos 12, versículo 1, vou começar a ler. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus
por parte da igreja em favor dele. Amém? Isso é chuva? Glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos desse texto aqui de Atos 12, e nós pensamos em um avivamento, a grande verdade é que muitas vezes nós imaginamos algo que não é bíblico. Nós temos um imaginário cristão que poucas vezes, infelizmente, no nosso contexto, no contexto da igreja brasileira, esse imaginário é parecido com aquilo que é a proposta bíblica. Então nós temos uma imagem do que é avivamento, mas muitas vezes a imagem do que é avivamento não é bíblico. Estão entendendo, gente? Quando nós imaginamos avivamento nos nossos dias, eu não sei você, mas eu sou muito levado a pensar em grandíssimas reuniões, com os nomes mais famosos da igreja brasileira ministrando, e eu não sei você, mas eu penso numa coisa muito megalomaníaca. Quem é assim também? Eu estou confessando que eu sou assim. Só eu sou assim? Você também? Obrigado, irmão. Obrigado. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós imaginamos e vemos o que seria de fato um avivamento, a grande verdade é que nós vemos a união de duas coisas que são absolutamente importantes, que é a simplicidade com o poder do Espírito Santo. Pode dizer amém? E a grande verdade, irmãos, é que o imaginário bíblico não se parece com o nosso imaginário muitas das vezes. Quando eu olho para Atos 12, eu vejo uma igreja que está vivendo um derramar do Espírito, e eu consigo perceber muito das dinâmicas propostas para a igreja no fim dos tempos. A grande verdade, Vanara, é que a igreja no fim será muito parecida com a igreja de Atos 12. Ela vai se reunir nas prisões e nas casas. Quando eu olho para Atos 12, a grande verdade é que nós temos a igreja que não é permitida se reunir nos grandes templos, porque quando se propõe a reunir-se nos grandes templos, ela é perseguida. Estão comigo, gente? O que está acontecendo aqui? Os líderes principais da igreja estão sendo perseguidos e tirados dessas igrejas. Porque essa é a realidade que diz a profecia bíblica a respeito da realidade da igreja no fim dos tempos. A grande verdade é que, se você é refém de um prédio, de muitas reuniões e de um líder de adoração que toca a música que você quer, a grande verdade é que você não vai suportar esses dias, porque grande parte dos nossos grandes líderes serão presos. Irmão, se você é refém de liderança, eu te digo, a sua espiritualidade está fadada ao fracasso, porque quanto mais os dias do fim se aproximam, a proposta bíblica é: os líderes são perseguidos e muitas das vezes mortos. E a grande verdade é que as grandes reuniões não podem acontecer, porque imagina numa realidade de perseguição como há em vários países por aí. Você acha que nós conseguimos ter essa reunião toda aqui, com essas luzes, com esse telão, com esses instrumentos, da maneira com que nós nos reunimos aqui? É bem improvável que não. Mas a grande verdade é que nós, naqueles dias, nos dias que antecedem a volta de Cristo, a realidade de Atos 12 é muito a nossa realidade. Nós estaremos reunidos nas prisões e nas casas. Fala comigo, prisões e casas. Por isso que o modelo que depende de uma estrutura grande para funcionar, está fadado ao fracasso. Amém, gente? Quem ama estrutura? Eu amo estrutura, a gente faz conferência, a gente faz tudo isso. Mas nós não podemos ser reféns disso. Amém. Irmãos, existe tanto poder e glória nessa igreja, e nós vamos ler aqui. A grande verdade é que os líderes mais proeminentes e que mais operam e que mais lideram a igreja, nesse caso aqui, nós vemos Tiago, irmão de João, que é morto, e nós vemos o grande apóstolo Pedro, ele é tirado da igreja e ele é preso. Mas a prisão de Pedro não interfere na vida comum e cotidiana da igreja, que é continuar sendo um povo de oração. Então essa igreja não é refém de uma liderança, na verdade ela é refém de um movimento do Espírito,
que diz ao tempo inteiro que pode estar acontecendo o que for, tem uma coisa que não pode parar na igreja que se chama oração. E essa oração não depende da proposição do líder, porque o grande líder foi tirado. Na verdade, a oração é uma proposta do Espírito a essa igreja aqui. Enquanto as grandes lideranças são tiradas, a oração não para. Não precisa de ninguém no grupo de WhatsApp, ô gente, olha o turno, ô gente, não sei o que. Não, o próprio Espírito cochicha no ouvido de cada irmão aqui. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Irmãos, essa é a única vez na palavra, no Novo Testamento, que aparece os termos oração incessante. Ou seja, Pedro estava preso, mas a igreja estava orando de maneira incessante. Incessante não é só permanente, mas é permanente e intensa. Não é só permanente cumprindo um dever cristão gospel, na verdade é permanente e completamente intensa. Porque muitas das vezes a nossa pregação de permanecer é muitas vezes, permanece de qualquer jeito. Não, a permanência bíblica permanece intenso. Irmãos, nós vamos começar a ler aqui o fruto das orações dessa igreja. Então é como se no versículo 5 mostrasse a realidade da igreja. E a grande realidade da igreja é, nesse período aqui, é que os líderes são tirados, os grandes nomes são tirados, mas a igreja permanece gloriosa. Então é como se o versículo 5 fosse um grande panorama, e esse panorama vai afunilando, amém? Versículo 6 diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Versículo 7: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse: põe a capa e segue-me. E ele foi. Basicamente, irmãos, essa igreja tem tanto poder em oração, que ela move os céus, libera anjos. Esses anjos tiram as correntes da mão de Pedro e tiram ele de um presídio que para a época era um presídio de segurança máxima. Esses eram os frutos dessa igreja que orava de maneira incessante. Não era só permanente, era intenso. Olha o nível de liberação de poder do Espírito por meio da oração dessa igreja. Vocês acham que essa movimentação do Espírito foi à toa? Não, essa igreja estava orando incessantemente em favor dele, Pedro. Irmãos, isso fala sobre o tipo de igreja que a gente precisa construir. Uma igreja que não depende dos líderes. Porque um dia, se nós formos fiéis à palavra de Deus, eles nos serão tirados. Essa é a grande verdade. Já pensou na dinâmica dos fins dos tempos? A gente começa a ser perseguido, o Parma é preso, ele e a Vanara. O que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer? Desespero? Não, oração incessante em favor deles. E eu creio que os nossos olhos vão ver esse tipo de poder manifesto. Você já parou para ver o relato das igrejas na China, na Coreia do Norte, na Índia? Você já parou para ver? É isso que acontece. É isso que acontece. Eu não estou falando de uma história da carochinha. Nós estamos contando fatos bíblicos. Amém? E aqui continua o texto dizendo, versículo 9: então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Então Pedro estava vivendo um êxtase no Espírito. Ele não sabia se aquilo era real ou não era. Tamanha era a loucura para os olhos humanos daquilo acontecer. Como assim veio um anjo e o anjo tirou as minhas amarras das mãos, e ele tirou as minhas prisões. Eu estou saindo pela porta da frente de um presídio de segurança máxima. Ele está tipo assim: que loucura é essa? Versículo 10 diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu
automaticamente. Olha que loucura, gente. Imagina Pedro ali acompanhando o anjo. Ele chega no portão e fala: anjo, acho que daqui não vai dar para passar não. Você me deu uma capa de invisibilidade, da qual eu passei por 2 sentinelas, mas agora esse portão não vai dar. Então o portão simplesmente enveredaram por uma rua e adiante o anjo se apartou dele. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Agora presta atenção. Enquanto o versículo 5 dava um panorama geral da igreja, é como se a partir do versículo 12 mostra qual é a igreja que estava orando de maneira incessante em favor de Pedro. É como se no versículo 5 fosse um panorama geral, enquanto no versículo 12 fosse um panorama específico. É como se falasse assim: ei, lembra daquela igreja que estava orando de maneira incessante? Essa é a igreja que estava orando. Amém, gente? Olha o que diz no versículo 12. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Irmãos, a grande verdade bíblica a respeito dessa igreja com poder de oração no fim dos tempos, ela é, segundo o panorama das escrituras, muitas das vezes caseira, na reunião de simples irmãos que estão vivendo uma realidade de congregação e oração, de maneira que a oração não é restrita a uma elite espiritual, mas faz parte da realidade das famílias da igreja. De maneira que os líderes contam com as famílias para continuar promovendo oração. Essa igreja, gente, que libera anjo, o anjo visita a prisão de segurança máxima e liberta e derrama poder e move os céus. Ela está se reunindo em uma simples casa, com a grande estrutura de uma mesa. Com a grande liderança de uma mulher chamada Maria. E sabe qual que é a grande coisa que essa mulher chamada Maria faz? Ela é mãe. A grande coisa, ela é mãe. A grande descrição da palavra a respeito dessa mulher que tinha uma igreja em casa e tinha tanto poder de oração que fluía dessa casa, é que ela era mãe. Essa mulher chamada Maria, segundo alguns teólogos, ela é viúva. E ela tinha uma casa muito grande, ela era parente de um homem chamado Barnabé. Quem já ouviu falar de Barnabé? E ela era mãe de um menino chamado João Marcos. Sabe quem é João Marcos, irmãos? O evangelista Marcos. Sabe o que escreveu o evangelho de Marcos? É filho dessa mulher chamada Maria. A grande verdade, irmãos, é que o grande poder dessa igreja é que, além de ter um ambiente de oração, ali tinha um ambiente de congregação, porque a Bíblia não separa oração de congregação. O grande ambiente, irmãos, dessas realidades da qual nós falamos, da sala do trono aqui, é que no fim dos tempos elas vão acontecer nas casas. Irmãos, o Senhor está nos chamando a cada casa aqui, de cada família, ser chamada uma casa de oração. Irmãos, esse prédio não é a igreja é o corpo de Cristo reunido, e é esse corpo reunido, não importa onde ele esteja, é chamado de casa de oração.
Isso fala sobre não esperarmos um grande líder que promova alguma grande nova estratégia. Isso fala sobre dizermos sim ao chamado de Deus, para que a nossa casa, a nossa família, diante dos nossos filhos, sejam chamados casa de oração. E aí, meus irmãos, a gente vai começar a experimentar um movimento que a igreja primitiva experimentou, que é, as nossas casas se tornam uma estufa de avivamento e avivalistas. Irmãos, esse João Marcos foi o mesmo que acompanhou às vezes Barnabé e Paulo, depois dá uma briguinha por causa dele, mas aí Paulo fala assim, me traz João Marcos que ele é muito útil. Essa mulher estava tão envolta no ambiente de oração, que quando o Senhor pediu para liberar o filho dela, ela liberou. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu creio, segundo a palavra de Deus, que o grande ambiente no fim dos tempos, onde essas dinâmicas da qual nós falamos irão acontecer, é no contexto das nossas casas e das nossas famílias. Onde vai estar o irmãozinho João tocando violão, ele sabe fazer duas notas, que é sol e dó. E esse irmão, ele é tão ungido, cheio de técnica, que ele faz sol e dó, é tudo o que ele sabe, mas tem tanto poder do Espírito Santo, que essa igreja fala, Deus, eu estou orando pelo Parma e pela Vanara, que estão presos lá em tal lugar, libera eles agora, e do nada eles batem na porta, chegando lá. Irmãos, nós fazemos turno de oração há alguns anos, nós fazemos tudo isso, e isso tudo é muito válido, mas Deus está chamando as nossas casas e as nossas famílias para assumirmos turnos de oração. Não somente essa reunião e essa igreja, a igreja precisa ter turnos de oração, mas principalmente para inspirar a sua casa a ter turnos de oração, para que a sua família seja impactada, para que da sua casa saia o próximo João Marcos, não que vai escrever um evangelho, porque não tem como, mas alguém que vai ser um herói na fé para outros irmãos, e que a própria família libera ele para perseguir a Jesus, não importa se ele será morto um dia, que é o que vai acontecer com João Marcos. Abre comigo Deuteronômio 6, Deuteronômio 6. Irmãos, eu sinto muito no Espírito que o Senhor quer, essa noite, chamar mulheres e casas para replicar essa casa da qual nós estamos falando aqui. Ambientes familiares simples, mas que no meio de um café da manhã a presença se intensifica de tal maneira que os nossos filhos são formados nesse ambiente. A grande verdade é que esse João Marcos, ele foi formado nesse ambiente. Faça isso nessa noite, Senhor. Faça isso nessa noite. Vamos a partir do versículo 4, amém? Deuteronômio 6, versículo 4. Irmãos, eu consigo ver essa irmã simples, mas totalmente cheia do Espírito, fazendo exatamente o que a Bíblia diz que é para fazer. Essa irmã tem um grande ofício de ser uma mãe que cria bem os seus filhos. Irmãos, muitas mães serão e receberão galardões muito maiores do que pastores naquele dia. Eu afirmo isso para você. Você que é mamãe, que gastou a sua vida inteira limpando fralda, dando papinha para uma criança, mas essa criança nasceu, cresceu, cheia do Espírito. Isso é grande. Irmãos, a verdade é que as grandes incubadoras dos moveres do Espírito Santo no fim dos tempos nascerão de mulheres simples, que tem o seu nome chamado uma vez aqui. A gente só vê sobre Maria essa vez, mas elas são grandes.
Olha o que diz Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é um dos capítulos mais importantes para o povo judeu. Esse aqui a gente começa a falar sobre o Shema Israel, e é uma das primeiras vezes, se não a primeira vez, se não me engano, que aparece o chamado do amarás ao Senhor teu Deus. Então, esse texto é a primeira vez que aparece o mandamento e o chamado do primeiro mandamento para nós como uma ordenança divina. Estão comigo, gente? Olha o que diz Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Irmãos, aqui é a primeira vez, se não me engano, que aparece na palavra o chamado e a ordenança de amar a Deus com tudo o que temos e somos, amém? Olha o que diz agora o versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na sua mão, e serão por frontal nos seus olhos. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o ambiente de ensino do primeiro mandamento é na família, é na casa. Irmãos, eu amo sala de oração. O Caro Vini, por exemplo, lá do EFOP é muito meu amigo, o Vitor Vieira é muito meu amigo. Mas a grande verdade é que o ambiente de ensino do primeiro mandamento, segundo a palavra de Deus, é na mesa de casa. É dever dos pais, é trabalho dos pais ensinar os filhos a amarem ao Senhor, de maneira que eles são os ministros encarregados de um turno de ministração a Deus, da qual uma das ênfases desse turno, que é vivido em casa, se chama a importância do primeiro mandamento dentro da nossa família. Não é as escolas cristãs, não é nem ao kids da igreja, irmãos, é sua responsabilidade, você que é pai. O ambiente bíblico de ensino do primeiro mandamento não são as salas de oração. Não estou jogando contra o meu time, não estou jogando não. Eu só estou dizendo que eu espero que você entenda a partir de hoje que a sua casa precisa se tornar uma casa de oração. E tem uma pauta de oração dentro já da sua casa, que é o ensino dos filhos na diligência de amar ao Senhor. E como que você ensina isso? Segundo a palavra de Deus. Vamos voltar no versículo 7. Você ensinarás aos seus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Irmãos, basicamente é o ensino do dever da oração, o ensino do dever de orar e clamar ao Senhor e de amar a Deus acima de todas as coisas. É dever dos pais. Em qual ambiente? Na vida comum. Gente, eu olho para Atos 12 e eu olho Deuteronômio 6 e eu falo, Maria é uma mãe que entendeu isso. Ela entendeu a importância do ambiente familiar de formação espiritual. Ela entendeu que ela era uma ministra encarregada de mobilizar a própria família e os irmãos em torno da oração e da congregação, da comunhão. Irmãos, oração bíblica não é vivida somente de maneira individual, ela tem grandes aspectos coletivos. Estão comigo, gente? Estão entendendo isso? Quero dizer para você, homem, pai de família, você é o líder de uma casa de oração. Não é só o Derek, não é só o Parma, você é um líder encarregado de uma casa de oração. E essa casa é a sua. Que a sua casa seja chamada casa de oração. Imagina, irmãos, se acontece um derramar do Espírito no nosso meio. Por quê?
além de termos turnos aqui, irmãos são chamados a cultivar oração na própria casa. Eu cheguei em Imperatriz e Deus estava falando comigo: Gui, eu amo as reuniões de oração, mas eu quero chamar a minha igreja para entender que eles são líderes da casa de oração, que é a própria casa deles. Eles são os ministros encarregados de orar, de profetizar e de criar os filhos nesse ambiente. Irmãos, quando nós olhamos para os líderes da tenda de Davi, que é um modelo bíblico para esse lugar de reprodução da sala do trono, abra comigo, por favor, primeira Crônicas 25, abra para mim 1 Crônicas 25. Gente, fica comigo, por favor. Quem abriu 1 Crônicas 25, fala amém. Irmãos, se você olha o título da sua Bíblia aí, não sei se está igual a minha, mas está dizendo a função dos cantores. Quem está assim? Irmãos, isso aqui é a descrição bíblica de Davi ordenando o serviço na sua tenda. Davi fez exatamente o que ele viu na sala do trono. Ele levantou músicos intercessores encarregados de ministrar a Deus. Existe uma coisa que o movimento de oração erra, e erra muito, e o Senhor tem trazido movimentos de arrependimento disso, desse algo em específico, que é: esquecemos que oração precisa de um contexto familiar para ser plenamente bíblica. Olha o que diz aqui em 1 Crônicas 25, diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, Emã e Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf. Ele vai falando várias coisas aqui que exerciam o ministério debaixo das ordens do rei. Versículo 3: quanto à família de Jedutum, ou seja, são famílias de profecia que eram as encarregadas de ministrar na tenda de Davi. Não eram simplesmente ministros proféticos, eram os pais proféticos com seus filhos de profecia. Olha o que diz aqui no versículo 3, quanto à família de Jedutum, os filhos, Gedalias, Eri, Jesaías, Ressabias e Matitias. 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas e ações de graças e louvores. Então basicamente os líderes da casa de oração, da tenda de Davi, eram famílias, eram pais que estavam juntamente com seus filhos, profetizando diante da presença de Deus. Então não eram líderes aleatórios, eram famílias de profecia, que se sentiram encarregadas de ministrar diante da presença de Deus. Emã, Josafá, Jedutum. Olha o que diz aqui no versículo 4. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliatá, ele vai falando vários. Versículo 5. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder de Deus exaltou segundo as suas próprias promessas. Versículo 6. Todos estes estavam sobre a direção respectivamente dos seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas, para o ministério da casa de Deus. Irmãos, quando eu olho para os líderes do movimento de oração, os que profetizavam, além de entender a importância de profetizar, eles entendiam a importância de serem pais proféticos para suas próprias famílias. Vocês estão entendendo, gente? E aí eu olho para o Novo Testamento, eu vejo uma casa que é movida por oração incessante, que de novo cita uma mãe e um filho. Vocês estão entendendo, gente? O quanto o contexto de família está entrelaçado com o movimento de oração. Irmãos, infelizmente, quando você visita a sala de oração,
nós vemos inúmeros jovens que não têm contexto familiar. Isso é bom? Mas é importantíssimo que a igreja entenda que precisa a oração ser liderada por famílias de profecia, onde os pais ensinam os filhos a profetizar, ensinam a importância do lugar de oração e conduzam esses filhos na realidade de ministrar a Deus. Esse é o movimento de oração bíblico e que eu creio que o Senhor vai promover nos últimos dias. Simples, cheio de poder, com líderes que não são famosos, mas eles entenderam que os pais, eles não são somente pais, eles são pais de filhos proféticos que são ensinados a como se deve ministrar a Deus, porque o ambiente bíblico de promoção do primeiro mandamento é casa, é família. Estão entendendo, gente? Eu quero despertar você para essa realidade. Nós queremos turnos cheios de pessoas, fala sim, mas além disso, eu quero que você entenda que a sua casa é uma casa de oração, e que durante os turnos na sua sala, você vai ensinar os seus filhos a profetizarem. Quem recebe isso, gente? Recebe isso no seu espírito agora. Deus está chamando pais e mães. Pais e mães são os grandes líderes do fim dos tempos em termos de oração. Eu creio fielmente nisso. Deus vai levantar homens para inspirar, mas os grandes líderes do movimento de oração dos últimos dias são pais e mães que lideram seus filhos na oração. Qual que é o seu nome? Fabrícia, a sua casa é isso. Sua casa é essa realidade. Quando a gente estava na adoração, o Senhor me falou isso, falou: Gui, aqui essa igreja já tem um modelo de casa profética, e de uma mãe que ensinou os filhos a profetizar. Seus filhos são envolvidos com o ambiente de oração, é porque você entendeu o padrão. O padrão é esse. Levante sua mão, quero que a gente abençoe ela como um modelo para essa casa. Eu sinto que o Senhor vai ensinar você a ensinar as mães a replicar exatamente o que você fez com seus filhos. Você é uma vidente que profetiza junto com seus filhos. Você entendeu o padrão de Deus. Irmãos, eu sei que ela é modelo para muitos de vocês. Sabe por que ela é modelo? Porque ela olhou as escrituras e replicou o padrão. Uma mulher de profecia que ensinou os filhos a profetizarem, e esses filhos são envolvidos com o movimento de oração. Deus vai levantar inúmeras famílias como a família da Fabrícia, irmãos. Deus está liberando algo nessa noite. Eu quero que você ore por ela agora. Deus libera essa graça. Libera essa graça para ensinar famílias. Fabrícia, eu sinto que Deus vai ensinar você a ensinar mães a fazer isso. Você que é mãe, você às vezes que é só solteira, mas quer viver isso, põe a sua mão assim para receber. Põe a sua mão assim para receber. Você que é homem, coloca a mão sobre essa pessoa. Você que quer ser uma mulher como Maria, coloca a sua mão. Irmãos, Deus está liberando algo. Vamos lá, eu preciso de você. Se mova no Espírito. Deus, levanta as Marias da cidade de Paragominas, Senhor. Levanta as Marias da cidade de Paragominas. Ei! Vamos lá, gente, vamos lá. Deus está liberando algo. Deus está liberando algo. Deus está chamando mulheres que são mães para ensinar o temor ao Senhor na própria casa, na mesa de casa, enquanto faz um pão para o café da manhã. Elas estão ensinando o temor do Senhor. Deus levanta as Marias, levanta essas Marias que vão gerar os próximos João, Marcos, que serão liberados para o Senhor para pregar a sua palavra e pregar o evangelho de Jesus. Libera, Senhor, libera. Irmãos, o movimento de oração perdeu o contexto familiar. Esse foi o grande erro do movimento de oração nos últimos anos. Nós confinamos oração em monastérios modernos e tiramos esse movimento do ambiente onde ele tem saúde, que é na família.
E a grande verdade é que salas de oração promoveram desunião entre pais e filhos. Irmãos, eu conheço os líderes e todos eles se arrependem disso. Nós afastamos oração da vida comum, nós afastamos oração da vida ordinária, nós afastamos oração do ambiente familiar, do contexto familiar, e isso se traduziu em muita falta de saúde. É por isso que muitas dessas salas de oração são cheias de abuso espiritual, infelizmente. Infelizmente. Irmãos, esse é o primeiro movimento que eu sinto que Deus vai promover nessa cidade. Deus vai levantar casas de oração que não dependem de um líder, que não dependem de um pastor famoso, que dependem da revelação da dignidade do Senhor. E a segunda coisa que eu quero profetizar essa noite é Isaías 56. Abre comigo Isaías 56. Deus está levantando você, jovem menina, para ser como Maria. Reuniões cheias de poder e de simplicidade. Vocês vão orar, Deus vai mover os céus, Deus vai liberar os anjos, Deus vai liberar poder, Deus vai liberar graça, Deus vai mover políticos de lugar. E essas casas serão um ambiente de envio de Deus. Isaías 56, irmãos, é o texto bíblico e clássico que o próprio Jesus cita quando vai falar a respeito da sua igreja. Quando em Mateus 21, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, e ele começa a falar a respeito da sua igreja. Ele vai dizer que essa igreja não é uma casa de evangelismos, não é uma casa de boas ações, não é uma casa de boa obra, não é uma casa de nada a não ser uma casa de oração. Ele está citando de maneira direta a profecia de Isaías a respeito da realidade da igreja. Isaías 56 é o texto que Jesus cita em Mateus 21. E meus irmãos, eu não sei se como eu, na sua Bíblia está escrito algo que fala sobre esse texto, que é a vocação dos gentios. Quem está aí escrito vocação dos gentios? Irmãos, eu quero lembrar vocês de algo. Nesse tempo que o texto estava sendo escrito, judeus e gentios se odiavam. Lembra disso? Em Mateus 18, quando vai falar de disciplina bíblica e eclesiástica, vai falar que se alguém não se arrepende, você precisa considerar essa pessoa gentio e publicano, porque um gentio era alguém perdido. Estão comigo? Estão comigo? Então, aqui está falando, o texto que fala sobre a casa de oração está relacionado à vocação dos gentios. Olha o que diz aqui. Versículo 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou como uma árvore seca. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados. Quem guarda o sábado, gente? Os aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Versículo 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Versículo 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui?
que quando Ele quiser te alegrar no fim dos tempos, Ele não vai te conduzir a um jogo de futebol, Ele não vai te conduzir a, sei lá, uma luta do UFC ou um jogo de basquete. Ele vai te conduzir ao lugar de oração. Irmãos, nós seremos livres de um fardo de pecado que torna a oração enfadonha e cansativo. A grande verdade é que quando Deus quiser alegrar a gente no fim dos tempos, Ele vai conduzir a gente por um turno de oração. Aleluia, irmãos. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para quantos povos? Todos os povos. Assim diz o Senhor. Irmãos, a gente acabou de ver um contexto de oração, amém? Agora vai aparecer a outra coisa que aparece em Atos 12, que é a congregação. Olha o que diz no versículo 8: assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Basicamente, irmãos, o que eu estou querendo dizer? A oração e essa revelação tem a capacidade de promover unidade entre povos que se odeiam. Quando Deus quiser unir o seu povo, segundo a palavra de Deus, vai falar que eles serão conduzidos ao lugar de oração. Irmãos, essa é a segunda coisa que eu quero dizer a essa cidade, a essa igreja. Deus quer dissipar as diferenças por meio do lugar de oração. Quero dizer isso de novo, aos pastores que estão aqui, os pastores que estão de fora, os pastores que são dessa casa. O lugar de oração promove unidade. Sinto que o Senhor vai liberar uma graça sobre essa cidade, para igrejas que são distantes e têm rachas, estarem juntas, unidas no lugar de oração. Irmãos, se Deus uniu judeus e gentios, o que é Deus unir as nossas igrejas? Nada. Se tem algo que Deus chora nesses dias, é pela desunião do seu povo. E eu sinto que o antídoto contra a desunião é a realidade do lugar de oração. Senhor, eu oro para que essa cidade receba graça, 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 para se unir no lugar de oração, para deixar maledicências no lugar de oração, para derrubar muros de inimizade no lugar de oração, para derrubar feridas eclesiásticas no lugar de oração que insistem em separar o seu povo, Senhor. Lugar de oração é uma mola propulsora para a unidade do corpo. A gente pode discordar em muita coisa, mas tem uma coisa que a gente não discorda, que é o dever de orar sempre.